Queridos, no discurso duro de Jesus, muitos o abandonaram. Essa é a verdade. E você? Você é daqueles que só quer ouvir o que lhe agrada? Ou você é daqueles que prefere ouvir sempre a verdade, ainda que essa verdade venha doer? E doer muito, mas você quer ouvir sempre a verdade. Sabemos que na prática, infelizmente, muitas pessoas elas gostam de viverem até sendo enganadas, não é isso? Gostam de viver sendo enganadas. Por quê? Porque muitas vezes elas não gostam de ouvir a verdade. Elas gostam de ouvir daquelas pessoas que estão ao seu redor sempre o que lhe agrada. E com isso ela própria vai incentivando as pessoas a serem até falsas com ela. Porque se alguém tentar levar uma palavra mais dura, né, que é a verdade, ela já não gosta. Então ela força as pessoas a estarem ali às vezes. Né? Quem tem personalidade, caráter, vai falar mesmo que ela não goste. Mas pode ter certeza que tem pessoas que não vão mais querer a sua companhia. Né? Você vai falar, mas você tem que ter essa consciência. Então tem pessoas que são assim na prática, né? Gostam de viver sendo enganadas porque só querem ouvir aquilo que lhe agrada. E ali com Jesus não foi diferente. Não foi diferente porque Jesus, ele é a própria verdade encarnada, meu irmão. Então ele só pode falar daquilo que lhe é próprio. Se ele é a verdade, ele é o caminho e a vida, ele só ia falar a verdade. Mas muitos ali naqueles dias se escandalizaram por isso e abandonaram a Jesus e já não andavam mais com ele. Vamos ver aí no texto que está em João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Vai dizer que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras de Jesus, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E Pedro responde com firmeza, meu irmão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens essas palavras. Querido, eu não sei de repente a quem você está seguindo. Eu não sei a quem você tem buscado para ter uma vida abençoada. Talvez você não tenha nem se preocupado com vida eterna. A não ser que você pense ou ache que a Bíblia está mentindo, mas a Bíblia nos garante vida eterna. A palavra de Deus nos garante vida eterna, meu irmão. Se você não tem se preocupado com isso, se preocupe. Porque esses 80, 90, 100 ou cento e poucos anos que nós passamos aqui é muito pouco, meu irmão. Muito pouco diante de uma vida eterna. É muito pouco. E é rápido. Você está novo, talvez você pense que vai ser uma eternidade chegar aos 90. Né? Pergunte quem já está lá, nos 80, 90 anos. Ele vai dizer que a vida passou muito rápido. Que não deu tempo nem de fazer algumas coisas ou muitas coisas que eles gostariam de ter feito. Quando eles viram, a vida já tinha passado. É assim. Quando a gente está novo, acha que vai ser uma eternidade, né? Chegarmos lá. Mas quem já está lá diz que é muito rápido. E é mesmo. Pouco tempo atrás, olha a idade que você tinha. Já se passaram aí 15, 20, 30 anos. Parece que foi ontem.
Então, meu irmão, eu não sei quem você está seguindo aí ou quem você esteja aí talvez buscando para ter uma vida abençoada. O certo é que quando muitos abandonaram a Jesus, Jesus vai perguntar aos 12 ali que ficaram, né? Porventura, quereis vós outros retirar-vos também? Aí Simão Pedro vai responder a Jesus imediatamente: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E como eu disse agora há pouco, eu não sei a quem você tem buscado para ter uma vida abençoada, a quem você tem seguido, mas seja quem for, meu irmão, saiba que somente um pode verdadeiramente te abençoar. Somente um pode verdadeiramente te dar vida eterna. E esse é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O próprio Jesus, em João 14, versículo 6, ele vai dizer isso aí. Só esse pode abençoar a tua vida. Só esse pode garantir vida eterna para você. Tirando os 12 apóstolos ali, você vai ver que todos os outros discípulos ali vão dizer a mesma coisa. Só não os 12, né? Mas os outros todos disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E o interessante nisso aí, querido, é que depois que eles disseram isso aí, acho que eles pensaram que Jesus ia aliviar, né? Vamos falar para ele pegar mais leve. Que discurso duro é esse? Vamos falar. Duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Mas só que Jesus, ao invés de pegar mais leve, meu irmão, Jesus não aliviou nem um pouquinho. Jesus entrou mais duro ainda. Porque aquele povo ali estava sendo um povo de dura cerviz, meu irmão. E você acha que hoje é diferente? Você acha que não tem hoje um povo de dura cerviz? Um povo que não quer ouvir a verdade, mas quer palavras que façam coceiras nos seus ouvidos, palavras que lhe agradem. Tem irmãozinhos, queridos, que se o pastor apertar muito, ele deixa até de ser crente. Irmãozinhos que, se a igreja começar a impor limites na sua vida, na sua conduta, pautado naquilo que diz a palavra de Deus, ele não gosta, ele sai da igreja. São cristãos, na verdade, que querem adaptar a Deus ao seu próprio estilo de vida, e não o contrário. Eles não querem adaptar o seu estilo de vida a Deus, à palavra de Deus. Que a proposta é essa. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Adapte a sua vida, o seu estilo de vida a mim, a palavra de Deus. Essa é a proposta. Mas, infelizmente, tem muitos que querem adaptar a palavra de Deus ao estilo de vida que ele vive. E naqueles dias não foi diferente, meu irmão. Naqueles dias ali, Jesus já enfrentava esse tipo de situação. Pessoas que queriam que Jesus se adaptassem aos seus estilos de vida. Pessoas que queriam que Jesus pegasse leve. Senão, eles abriam mão. Se nos quer lhe seguindo, seja do nosso jeito, mas não do seu. Naqueles dias estavam assim. Que hoje não é diferente, talvez até pior. Pessoas que não queriam mudanças naqueles dias, mas vai sempre trazendo para o dia de hoje. Pessoas que não querem mudar de vida, querem seguir Jesus com a mesma vida que muitas vezes tinha lá fora no mundo. Não querem mudar de vidas, mas ao mesmo tempo querem Jesus. E muitas dizem até que tem Jesus, mesmo sem mudança. Tem Jesus. O problema, meu irmão, não é se você tem ou não tem a Jesus. Você tem que pensar o seguinte: será que ele me tem? E você pode dizer 1 milhão de vezes que tem a Jesus. Você é livre para dizer quantas vezes você quiser: eu tenho a Jesus, né? O problema é se ele tem você inscrito lá
no seu livro da vida. Essa deve ser a nossa preocupação. E aí a gente vê aí alguns crentes mais modernos, né? Os crentes de hoje, que estão querendo ser mais sábios do que aqueles crentes dos dias de Jesus, que teve aqui na Terra, né? E estão ali tentando muitas vezes enganar a Deus, fazendo e participando muitas vezes de coisas do mundo, só mudando a roupagem, né? Só mudando a roupagem. Aí coloca o nome gospel. Traz as coisas do mundo para a vida dele, ele quer participar daquilo ali, diz, olha, aqui, e pasme, nós ficamos mais tristes e às vezes escandalizados que tem igrejas apoiando esse tipo de crente, de cristão, que traz de lá, vem para Jesus, vem para a igreja com as suas paixões mundanas e não querem abrir mão. E aí você vai ver quadrilha gospel, São João gospel, é tudo gospel. Só muda o rótulo, só muda a roupagem. Mas tudo vem de lá de fora, eles mudam o rótulo, colocam o rótulo gospel e aí pode tudo. E aí estão tentando enganar a Deus, participando, fazendo tudo o que fazia antes lá no mundo. Podem fazer tudo, ou quase tudo, desde que seja gospel. E diante de um discurso, né, duro, diante de uma palavra dura, e aí eles não querem mais saber da igreja. Se a igreja não abraçá-los assim dessa forma, e tem igreja se dobrando. Tem igreja se dobrando a esse tipo de cristão, fazendo as suas vontades para não perder, né? Para não diminuir volume na igreja. Infelizmente nós sabemos que é uma realidade, né? Algumas igrejas aí, elas têm deixado muitas vezes de trazer esse discurso duro de Jesus com medo de perderem membros, diminuir a membresia. Diminuindo a membresia, diminui a arrecadação. Então tudo em prol do financeiro, né? E não em prol de Deus. Ser duro, como foi Jesus, trazer uma palavra duro, um discurso duro como o de Jesus, talvez não vale mais a pena, porque nós vamos ter baixa na arrecadação. É a triste realidade que nós vivemos em algumas ou muitas igrejas nos dias atuais. Mas Jesus não se preocupou com isso não, querido. Jesus não se preocupou com isso e com certeza ele reprova toda igreja, todo líder que se preocupa com esse tipo de coisa. Não tem aprovação. Pode ter qualquer outra coisa ali, mas Jesus não está no meio. Se alguém vive e se preocupa, está se preocupando mais com isso, tem qualquer outro tipo de espírito atuando ali, mas não é o Espírito Santo concedido pelo próprio Jesus. Mas tem pessoas que, mesmo nesse meio, pode genuinamente entregar sua vida para Jesus, mas ele precisa conhecer a verdade, porque a verdade é que liberta. E a verdade é que nos conduz a uma vida mais abençoada e à eternidade. Jesus havia dito ali algumas verdades que incomodou e ainda incomoda aquele que não quer andar segundo a palavra de Deus. Quando queremos ouvir somente aquilo que nos agrada, sempre acharemos duro o discurso de Jesus. Sempre. Aqueles discípulos daqueles dias acharam, e nós vamos também achar sempre duro o discurso de Jesus. Aquele que só quer ouvir o que lhe agrada nunca vai achar um discurso duro bom. E eu gostaria que você entendesse que toda a Escritura, se colocasse isso em mente, toda a Escritura como um discurso de Jesus, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia como sendo um discurso de Jesus. Porque toda a palavra de Deus, meu irmão, ela tem um foco, e esse foco se resume no próprio Jesus. Olha o que diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, útil para a correção e útil para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é inspirada por Deus, meu irmão. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça. Vou repetir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, meu irmão, ela é somente útil. Ela é útil para tudo. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas buscam a palavra de Deus somente para receberem bênçãos. Não está preocupado para ser instruída no ensino, para serem repreendidas, para serem corrigidas, para serem educadas na justiça. Que é o que diz aí em 2 Timóteo 3,16. As pessoas não estão preocupadas em buscar a palavra de Deus para isto. Muitas, infelizmente, estão mais preocupadas em buscar a palavra de Deus só para receberem bênçãos. Mas na hora que vem a correção, a repreensão, o ensino e a educação na justiça, não aceitam. Glória a Deus que tem aqueles que aceitam. Não estou generalizando. Tem os que aceitam, mas uma boa parte não aceita. Querem mais buscar a palavra para bênçãos. E quantas pessoas, ao serem repreendidas, muitas vezes na igreja, mediante a palavra de Deus, vão abandonar a igreja. Já não vão mais querer fazer parte ali do corpo de Cristo, que é a igreja. Sabe por quê? Porque estavam ali em busca apenas do que é terreno, meu irmão. Coisas terrenas. Não estavam em busca das coisas lá do alto. Estavam em busca do pão que perece e não em busca do pão que subsiste para a vida eterna. Estas palavras aí que Jesus disse, que muitos estavam em busca ali do pão que perece e não do pão que subsiste para a vida eterna, vai fazer parte do sermão que ele estava dando naquele povo. São palavras que faziam parte. E eles acharam essa palavra dura. Por isso que eles vão dizer, dura esse discurso. Quem o pode ouvir? Você vai ver que em João 6,24, vai dizer assim, João 6,24 em diante. Quando, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, presta atenção, vós me procurais porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Qual é a comida, meu irmão, que subsiste para a vida eterna? O próprio Jesus. Ele vai dizer isso aí no versículo 35. Eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então observe que muitos ali estavam buscando a Jesus naqueles dias pelo que Jesus poderia dar para eles, e não por aquilo que Jesus queria da vida deles. Muitos estavam mais interessados no pão que perece e não no pão que subsiste para a vida eterna. Não estavam interessados em obedecer e servir a Jesus. Queriam apenas desfrutar das bênçãos de Jesus, sem nenhum compromisso com a verdade, meu irmão. Por isso muitos acharam ali o discurso de Jesus duro, e que hoje não é diferente. Aqueles, pelo menos, eles foram sinceros, meu irmão. Foram sinceros. Viram que não davam mais para seguir a Jesus daquela forma, como ele queria, com aquele discurso duro, e resolveram abandonar. E o texto vai dizer que, aqui ó, no versículo
no versículo 66 de João 6, vai dizer que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Se você for obedecer fielmente a palavra de Deus, o discurso de Jesus, muitos vão lhe abandonar e não querer mais andar com você, assim como aqueles não quiseram mais andar com Jesus. Mas é melhor você ficar com um número bem reduzido de pessoas que realmente gostam de você, como você é, servindo a Deus, do que você ficar com a multidão ao seu redor, sem você poder estar vivenciando a palavra de Deus, sem poder estar obedecendo de verdade ao discurso de Jesus. Sabemos que tem muitos irmãos aí que querem agradar gregos e troianos, né? Tem Jesus, mas ao mesmo tempo o nega em algumas situações, que ele tem que ser autêntico e verdadeiro cristão. Ele nega a Jesus para agradar a plateia, né? Aqueles que estão ao seu redor. Não sei se você é um desses, mas se tem acontecido isso, meu irmão, vigie. Vigie, porque é melhor agradar a Deus do que aos homens aqui na terra. Porque é de Deus que depende a nossa bênção. É de Deus que depende a nossa salvação, em Cristo Jesus, é claro. Porque se também você busca a Deus e não reconhece a Jesus como Senhor e dono da sua vida, como Salvador, o único Salvador que pode te introduzir no céu, se você serve a Deus, mas não reconhece que somente através de Jesus você tem acesso a Deus, não está adiantando de nada. Você crê em Deus e teme a Deus, mas você tem que reconhecer que Jesus é que é o Senhor. Ele tem que se tornar dono da sua vida, para que Ele seja o seu Salvador e te introduza no céu, juntamente com o Pai. Então, como eu disse, pelo menos muitos ali foram sinceros, não viveram uma vida cristã de enganação. E tem muitos cristãos hoje, que se você for olhar, parece que querem enganar a Deus. Ficam enganando até muitas pessoas. Muitas pessoas, né, têm ele como crente, como servo de Deus, mas só Deus sabe ali por detrás, muitas vezes, na vida de muitos, o que estão fazendo. Infelizmente tem muitos assim, que não têm essa mesma sinceridade diante de Deus que aqueles discípulos tiveram diante de Jesus. Muitos fingem muitas vezes estar sendo ali uma coisa e vivem outra, totalmente diferente de suas vidas, trazendo o quê? Escândalo para o Evangelho. Escândalo para o Evangelho. E Jesus está vendo isso tudo. Não pense que Jesus está sendo enganado, não. Às vezes eles agem achando que está enganando ao próprio Cristo. E Jesus vai dizer em Lucas 17, versículo 1, eu vou estar concluindo aqui. Jesus vai dizer assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelos quais eles vêm. É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. Meu irmão, aceite a palavra de Deus, por mais dura que ela seja. Por mais que você julgue ser dura a palavra de Deus, aceite, amigo. Não entre em questionamento, não. Por mais que você não compreenda, não entenda, não entre em questionamento. Simplesmente obedeça. Você já viu alguém se dar mal por obedecer a palavra de Deus? Olha, fulano de tal segue fielmente ali a palavra, cara. Ninguém é perfeito, né? Não existe ninguém que não tenha defeitos e que não erre e não peque. O importante é quando você pecar, você se arrependa, né? Davi foi homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele pecou, quando ele pecava, ele se arrependia e voltava a comer com Deus e não voltava à prática dos mesmos pecados. Não virava uma rotina. Mas eu estou questionando se você já viu alguém que vive a palavra de Deus e se deu mal. Vivenciou a palavra de Deus e se deu mal lá na frente. Não existe. Não existe. Você vai ver pessoas que fingiam vivenciar a palavra de Deus e lá na frente se deu mal. Que era uma coisa
Na sua frente aparentava uma coisa, mas por trás era outra. Então, por mais que seja dura a palavra de Deus, ela só traz benefício. Ela só quer o nosso bem. Desde que possamos nos submeter a ela. Vivenciar a palavra de Deus todos os dias, né, nas nossas vidas. Então siga Jesus. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, entregue a sua vida para Ele, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Siga Jesus submetendo-se a todos os seus mandamentos e você jamais se arrependerá. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Que o Senhor nos perdoe, nos ajude a cada dia a vencê-los. Nos ajude, Senhor, a estar andando retamente na Tua presença. Tire de nós toda impureza, tudo aquilo que tem servido de obstáculo, empecilho, para sermos verdadeiros cristãos na Tua presença, Pai. Que a Tua palavra, por mais dura que seja, cada filho Teu possa aceitá-la com bom grado no coração. Que o Senhor abençoe a cada filho Teu, atenda a cada pedido neste momento. Que o Senhor possa estar socorrendo nos seus clamores, nas suas enfermidades, nos seus problemas. E que o Teu nome seja sempre glorificado nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.